Olá, jovens, graça e paz. Eu sou o Lucas e a aula de hoje é sobre unidade. Nós estamos estudando o livro de Neemias, numa série de estudos, e essa aula é a aula sobre o tema unidade. O nosso versículo base é Neemias capítulo 2, versos 17 e 18, que nós iremos ler aqui agora. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então a gente viu um Neemias que era um homem de oração, de entrega, um homem que, antes de tudo, sempre apresentava a sua situação diante de Deus, para que Deus desse uma direção para ele. Era um cara de planejamento, de estratégias, resiliente e perseverante. Então Neemias ele chega num momento em que ele tem que... Ele já foi até os muros, ele inspecionou os muros, avaliou a situação, mas agora ele viu aquela situação e ele precisava compartilhar com o povo. Neemias, a gente consegue enxergar nesse trecho do versículo 17, um Neemias mais humilde, um Neemias que reconhece que ele não consegue fazer as coisas sozinho. Um Neemias que ele reconhece que ele precisa compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dele com os outros, encorajar e chamar as pessoas para ajudar ele. Ele reconheceu que ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. E essa virtude que a gente encontra em Neemias, que é a humildade, ela é uma virtude crucial para todos os crentes. Jesus veio à Terra de forma humilde. Ele veio como servo. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, a humildade provém do verdadeiro conhecimento de Deus e do correto conhecimento de nós mesmos. Então, para uma pessoa ser humilde, ela tem que reconhecer as suas virtudes e não pensar além daquilo que ela é. Você tem que se conhecer suas virtudes, conhecer seus defeitos e não pensar além do que você é na realidade. Você tem que ter um pensamento equilibrado de si mesmo. É você se entender e reconhecer que você não pode fazer nada sem a capacitação de Deus, sem a ajuda das pessoas. É reconhecer que a gente precisa de ajuda e pedir essa ajuda para outras pessoas. É por isso buscar em Deus a nossa capacitação, colocando diante dele as nossas fraquezas, para que ele nos capacite. E em Neemias a gente consegue ver isso, esses aspectos, desde quando ele foi orar a Deus para buscar uma direção do que ele deveria fazer. Neemias, o tempo todo, ele conhecia a si mesmo, ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia o quanto ele era dependente. E a humildade, ela promove a unidade. Então, o ser humilde, ele nos faz ter uma perspectiva diante de Deus. Uma perspectiva correta em relação a Deus. E você tendo uma perspectiva correta em relação a Deus, você passa a ter uma perspectiva correta em relação ao seu irmão, ao seu próximo. E essa perspectiva correta é o quê? Não pensar em nós mesmos como superiores às outras pessoas. Nós não pensamos em nós mesmos mais superiores que os outros. Ao contrário da arrogância, da ambição, que elas arruinam a unidade da igreja, a humildade só edifica ela. Em um coração humilde, não existe um lugar para prevalecer o orgulho, que é de uma pessoa que conhece a Deus e a si mesma. Esse é o coração humilde. Então a humildade, ela promove a unidade. E a unidade, por sua vez, ela fortalece a igreja, ela fortalece o ambiente em que ela está presente. A unidade, ela gera mais comunhão na igreja, ela fortalece ela, gera mais comunhão entre as pessoas envolvidas. Neemias, ele encorajou o povo e ajuntou eles para que em união eles pudessem reconstruir os muros juntos. O povo ele respondeu de forma imediata com esse encorajamento que Neemias deu a eles. Neemias ele separa cada pessoa para cada tarefa com a motivação certa.
A gente pode perceber aqui em Neemias uma sensibilidade dele para escolher as pessoas certas para a tarefa certa. E uma coisa muito importante de se colocar é que a unidade não tem a ver com uniformidade. A unidade não quer dizer que todo mundo tem que pensar da mesma forma. Todo mundo tem que ser igual, no mesmo modelinho, assim, no mesmo molde, na mesma capinha. Não. No povo de Jerusalém havia pessoas com pensamentos diferentes. Não eram todos iguais. Porém, a unidade vem quando unimos forças para caminhar em harmonia, em uma direção, que no caso é Cristo. Então, quando você junta forças e você caminha em harmonia para uma direção, quando todos ficam nesse mesmo propósito, há a unidade, há a harmonia no lugar. E a unidade, ela não é algo que a gente pode criar. A gente não pode criar a unidade. A unidade é obra de Deus. Isso está escrito lá em João 17, verso 20 e 23. Jesus, ele fala assim, ele estava um pouco antes de Jesus ser levado a ser traído e passar por toda a tortura e crucificação. Jesus, ele vai orar e então ele segue assim, do verso 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amastes. Então a gente vê aqui que essa vida de unidade, ela foi e é fundamentada em Deus, em Cristo. Jesus Cristo e o Pai são um, eles vivem plena unidade. E é isso que Jesus quer de nós, que nós vivamos em unidade, em harmonia. E isso é algo que Ele cria. E nós devemos manter essa vida de unidade. A gente deve manter essa comunhão entre nós mesmos e Cristo. No caso de Neemias, a gente vê que ele uniu o povo para que juntos eles pudessem reconstruir os muros. Um exemplo muito simples e prático de nós demonstrarmos como funciona a unidade é o corpo humano. Se a gente parar para pensar no corpo humano, nós temos membros completamente diferentes uns dos outros. Nós temos a orelha, nós temos a mão e cada um faz uma coisa diferente. Mas é essa divergência de habilidades e atributos que fazem com que o nosso corpo funcione da maneira que funciona. Da mesma forma, a Igreja de Cristo. Então, cada pessoa tem os seus atributos, as suas virtudes, as suas habilidades. Mais facilidade com uma coisa, ou tem mais facilidade com outra. E com essas habilidades, cada um vai trabalhando em prol do reino de Deus, para que o reino avance. A união, ela faz com que tudo flua, e isso fortalece todos os envolvidos. Todos. A Bíblia ela nos mostra o que acontece quando não existe unidade em um lugar, no caso em uma igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 e 11, Paulo ele nos mostra um problema que a igreja de Corinto passava naqueles tempos, que era a falta de unidade deles. A gente lê assim no verso 10 e 11. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Vamos ver também o verso 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então a igreja de Corinto era uma igreja que havia sido abençoada por Deus espiritualmente
em muitos aspectos, de sorte que eles foram abençoados com todos os dons espirituais. Ali naquela igreja havia todos os dons espirituais e eles usavam esses dons para poder cultuar a Deus e servir no reino. Mas por conta de imaturidade espiritual deles, aquela igreja ela começou a sofrer alguns problemas. E um desses problemas é esse, que são as divisões. Então, eles não entenderam que o fundamento é Cristo e começaram a criar partidos, colocando personalidades como referência de vida para eles. Então eles começaram a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tipo assim, apóstolo Pedro, quarta pessoa da Trindade, sabe? Um negócio assim, como se girasse em torno dessas pessoas. Aí existiam até aqueles eu sou de Cristo, que era como se eles dissessem assim, nós não queremos estar debaixo da orientação ou da instrução e autoridade de qualquer homem que seja. Porque a gente recebe tudo diretamente de Cristo. E tem alguns estudiosos que eles identificam esse grupo como o grupinho dos espirituais, que falavam em línguas e se gloriavam por ter experiências extraordinárias, e que não aceitavam a autoridade de Paulo na igreja e outras coisas mais. Então eram pessoas que pensavam em si além do que deveria. Eles não eram humildes para entender quem eles eram realmente. E começaram a criar partidos, divisões, cada grupo com a sua visãozinha ali fechada e desprezavam as outras pessoas. E nos dias de hoje isso acontece muito também. Nas igrejas a gente acaba criando panelinhas ali e menosprezando outras pessoas. Quando a gente menos percebe, já tem grupinhos na igreja e com isso tem divisões e picuinhas que giram em torno desses grupos, e isso é totalmente errado, isso não gera comunhão, isso não gera unidade no grupo, na igreja. E assim também ocorre nas casas. Hoje a gente vive um período de isolamento, e a gente ouve falar de tantas agressões, de tantos problemas com família, agora que nós somos obrigados a conviver com eles. Há uma falta de paz e amor nas famílias, e por conta disso falta harmonia, falta unidade. Nesses ambientes não tem unidade, cada um só busca o que é bom para si mesmo, não sabem viver em comunhão. Em Neemias a gente vê totalmente o contrário, ele buscou encorajar todo o povo. Neemias ele ajuntou a todos para servirem em um só propósito. Como nós temos vivido as nossas vidas? Será que a gente tem sido agente de paz que promove a unidade em nossas casas, em nossa igreja? Nós temos sido humildes perante as situações e pessoas à nossa volta, percebendo que somos todos iguais? Ou temos sido ambiciosos e arrogantes e buscado somente os próprios interesses e viver para si mesmo? Nós aprendemos com Neemias que o primeiro passo para se viver em unidade e ter essa harmonia é ter humildade. E para ter humildade é preciso buscar conhecer a Deus e a si mesmo, para você ter uma visão equilibrada de si, para você ter uma perspectiva correta em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Assim a gente vai perceber que a gente não pode fazer nada sozinho e que dependemos de outras pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos familiares e de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Fiquem na paz de Cristo.